Bom dia, Viviane. Bom dia, ouvintes da Antena A, em seus domicílios, veículos, onde quer que estejam. A nossa vibração harmoniosa de respeito e carinho para com todos vocês, crianças, jovens, adultos, aqueles da melhor idade como nós, que a audiência do nosso programa possa levar o melhor de cada um aqui presentes, para que assim nosso trabalho preencha aquilo que Deus e a natureza esperam de cada um, oferecer o melhor de si em todas as circunstâncias. Viviane tem hoje um pensamento chinês muito simples, conhecido, velho conhecido de muita gente. Diz o seguinte: o segredo de que todos os rios correm para o mar é que o mar se coloca abaixo deles. Isto confirma o que diz o Evangelho cristão: o maior entre vós é aquele que serve. Sábado passado não foi possível a apresentação de nosso programa Sala BIP, mas aqui estamos de volta. E até alguns ouvintes ligados aqui na Antena A, 103.1, de Ipauçu para toda a região, pedem um alô. Como é o caso do João Batista de Matos, o Caquica. Nosso abraço ao Ageu Alves de Moraes, que mora lá no Lago, Jardim do Lago, grande companheiro. Ao senhor Luiz da Silva Pereira, da Relojoaria São Luís. Ao amigo Cláudio Maranhão, em sua chácara lá na rodovia Raposo Tavares. Por enquanto é só, porque se fôssemos fazer aqui o Rosário dos Amigos, seria assim bastante extenso. Viviane, nós hoje temos aqui o professor Marco Aurélio, um peso pesado da educação. Embora ele seja esbelto, não é magro, mas um grande educador, com passagem pelo Acre, onde foi professor na faculdade, no Rondônia, onde foi professor na Faculdade de Porto Velho, professor na Unimar e atualmente coordenador de ensino da ETEL. Qualquer coisa, depois ele me corrige a biografia. Ele vem aqui com novidades positivas, com boas notícias, surpresa para Ipauçu e região. Ele tem doutorado em biologia, sabe das coisas, entende muito, não só da sua matéria de ensino, quanto sabe entender e compreender o seu alunado, com a ETEL, que em boa hora comprou o seu passe, e aqui ele está em definitivo, com o Neymar. Né? E gostou tanto da cidade de Ipauçu, que não pensa tão cedo sair daqui. Falo aqui do professor Marco Aurélio Martellini, popularmente conhecido como Marcão, casado com uma ipauçuense que é a Márcia Jardim a Chacha, e aqui está com a família constituída, trazendo o seu saber, a sua competência para a nossa querida Ipauçu e região. Bom dia, professor. Muito bom dia Geraldo Generoso, Viviane, senhores ouvintes. E hoje a gente ainda está sendo brindado com a ilustre presença do nosso cineasta aqui, o Tigrão. Bom dia também, Tigrão. Marco Aurélio, o programa de hoje, ele foca a ETEL e também a Fundação Ferraz da Igreja. Né? O senhor Silvestre Ferraz da Igreja, você viveu em Santa Cruz, mas ele era um homem assim, uma personalidade que abrangia regionalmente e até nacionalmente, porque foi deputado federal. E eu acredito que se a alma lá de onde está, depois de desvinculada do corpo, que somos todos sujeitos, enquanto aqui dizemos, entre aspas, vivos, ele deve estar feliz, porque o sonho dele era sempre o de uma pessoa que prestigiava a educação, né, e entendia a inteligência ser trabalhada ao melhor aprimoramento do ser humano. Foi, na minha opinião, pelas pesquisas que tem, pelos livros que já escrevi, Memórias de Ipauçu, juntamente com o Vitor Maíz, o Sr. Silvestre Ferraz da Igreja foi o homem mais afortunado, mais rico em todos os sentidos de Ipauçu, porque não dava apenas presente, no sentido de presente, ele dava futuro e via muito longe. Então, você traz hoje uma nota aí sobre a ETEL, trará, né? Não vamos usar no gerúndio, o curso de Tecnobiologia. Que é... Isso, fiz graduação, né, contando um pouco da história. Sou formado em técnico agrícola. Isso. E na época, na década de 80, já era uma tendência, né, tanto mundial como brasileira. E o seu Silvestre, eu acho que ele foi um visionário, que nessa época ele trouxe aqui para Ipauçu, para dar suporte ao educandário, né, a Escola ETEL. Para a época, eu acho que eram poucas as pessoas que tinham essa visão de futuro, né?
não só de formar cidadão, mas qualificá-los para o mercado de trabalho que realmente hoje está em falta, né? Para você ter uma ideia, a gente tem um déficit de 5, 10 empresas por mês que nos procuram tentando captar recursos, e nós não temos mais alunos para indicar. Então tá um déficit hoje, principalmente na área de telefonia, que a gente não consegue suprir, né? E são salários razoavelmente bons, né, para um emprego qualificado, emprego técnico, e a nossa região aqui poderia até dar uma melhor utilização para a ETEL, né, visto que a gente tem uma quantidade de vagas bastante grande e essa procura não que esteja ruim, mas ela poderia ser melhorada em muito. As cidades descobrem a ETEL, né, e vêm procurar a oportunidade de levar alunos formandos, né, para o trabalho, e que, como você falou, no salário, realmente um salário muito bom para quem inicia, né, e na verdade a base do ser humano é o trabalho, né, aquilo que ele ganha com o suor do rosto. E então, dessa forma, a Fundação Ferraz da Igreja tem uma amiga, a doutora Alba Labras, de São Paulo, especialista na área assim, mais de química, medicina na parte química, não sei exatamente o nome. Mas ela disse que a fundação, porque quando houve a inauguração da Câmara Municipal em homenagem ao Carlos Alberto Viana Igreja, filho do seu Silvestre, foi prefeito, né? Ela foi até lá e foi oferecido um almoço. A senhora Rosa Igreja ofereceu um almoço na fundação. E a doutora Alba falou assim, o seguinte, que aquilo lá era um hotel de 5 estrelas, na verdade, para a criançada. Quer dizer, não era assim, por isso que eu digo que o seu Silvestre tinha uma visão rica, quer dizer, e essa visão continuou na pessoa que hoje são seus sucessores, presentemente a dona Rosa Palhaço Igreja. A minha vinda para cá, eu abracei com as duas mãos e com os dois pés. É uma escola ainda diferenciada, Geraldo. Ela ainda tem uns moldes, acho que da década de 70, né? Mas com um afago da década de 2050. Né? Ela tem muito de tradicional e bastante de futurista também. É um híbrido entre o que deu certo e o que poderá e vai dar certo, né? Com relação à administração, à direção, é um pessoal com uma cabeça completamente diferente, assim, propostos a novas ideias. Tanto é que um dos motivos da vinda para cá é a possível, né, o pleiteio de um curso de biotecnologia, né, visto que para a área ou para a nossa região aqui ele ainda é bastante deficitário, né? A gente deve ter uma demanda reprimida aí com profissionais que gostam dessa área ou que podem ser utilizados nessa área bastante grande para a região. Então, se daqui a algum tempo, se esse curso vier para cá ou se ele for realmente fundado, eu acredito que é um outro curso que pode dar bastante certo aqui para a região, empregando várias pessoas aí. Seguramente tem espaço para atender, né, para dotar esse local, né, sempre com precisão pedagógica, exata, técnica, e isso é muito importante porque vai ampliar o leque de possibilidades para que a região, porque estava vendo, Marco, nesse caso, não que eu saiba, não sou tão bem informado nesse ramo, mas me parece que não tem curso aqui tão perto de tecnobiologia como você agora persegue para trazer para Ilfonso. A região carente nessa área, né? Para ter uma ideia do que ou da onde o nosso profissional poderia atuar, uma das grandes áreas hoje são os processos de fermentação, né? Obtenção de álcool, de etanol. Então essa é uma das áreas privilegiadas pela biotecnologia. Hoje a gente já tem no mercado aí um etanol de primeira geração, hoje começando um etanol de segunda geração e alguns projetos já para etanol de terceira geração. Ou seja, vai se aproveitar literalmente da folha até a raiz da cana-de-açúcar na produção desse álcool, né? Que é uma matéria bastante consumida aqui. Então a região com esse curso poderia fomentar aí
as nossas destilarias, as nossas usinas, né? E talvez aí uma formação de alguns locais para produção de vinho, produção de cachaça artesanal. São áreas bastante concorridas para a nossa região aqui também. Então quer dizer que ou formando nesse ramo de tecnobiólogo, e assim ele tem oportunidade também de se ocupar com facilidade, né? Mas, Marco, você, vamos assim, só para dar uma temperada no assunto, você foi, eu falei Rondônia ou Acre, mas você teve em Porto Velho, né? Quanto a isso eu não tenho dúvida. Só que eu estou esquecido se Porto Velho é a capital de Rondônia, que eu acho que é, e você podia falar um pouco da experiência de lá, né? De como você viu, assim, dentro da sua área de professor, né? O que você viu, assim, culturalmente falando, nós estamos tendo curiosidade, né? Embora não tenha o peito que você tem de como professor universitário ir lá e enfrentar a floresta amazônica, embora na faculdade. Breve resumo, assim, Geraldo. Como eu estava falando, eu fiz um curso técnico, né? Junto com esse curso técnico em agropecuária, eu fiz magistério, aí por obrigação da senhora minha mãe, né? Ela me obrigou a ser professor na época, eu não gostava muito da ideia, não. Mas para mim fazer o técnico agrícola, eu também tive que fazer o magistério, né? Então eu já tenho essa tendência a professor meia empurrada pela minha mãe desde os meus 18 anos aí. Depois do meu curso técnico, eu fui fazer biologia, dei um pouquinho de sorte, fiz um ano só de cursinho, passei numa Unesp no campus de Bauru, fiz a graduação em Ciências Biológicas, e por incrível que pareça, eu escolhi a licenciatura. Em vez de escolher o bacharelado, eu acho que essa veia materna já me pegou e eu saí para a licenciatura. A mãe das tias, né? A família inteira né? Aí me formei em 91 como licenciado em Ciências Biológicas. Trabalhei alguns anos numa maternidade em Ribeirão Preto, no Sinhá Junqueira, onde a gente fazia bebê de proveta, né? Para a época era uma coisa bastante nova aqui no Brasil também. O Dr. Franco estava chegando com algumas inovações e eu participei aí da vinda de 273 bebês, né? Em 3 anos foram 273 bebês que a gente ajudou a vir ao mundo. E para quem entende um pouquinho do que eu estou falando, quem entende um pouquinho de biologia, vai entender o que eu vou tentar explicar. As fecundações elas ocorriam no laboratório que eu comandava, né? Então a gente via as primeiras divisões da célula, né? Então a gente fecundava esse oócito e começava a se dividir. E eu me lembro que todas as vezes o Dr. Franco olhava para a gente e falava assim, ó, tá vendo essas 2 células? Estamos, daqui 9 meses essas células choram. E por incrível que pareça, depois de 9 meses elas choravam mesmo, né? Era uma coisa bastante diferente, assim, tocante, né? Emocionante até, né? Prazeroso mesmo. E para você ter uma ideia, esse Dr. Franco, eu acho que foi uma das pessoas que me ajudou muito na vida profissional como formador de caráter, de opinião. Ele fazia questão de todo o nascimento da equipe inteira, né, na maternidade. Então a hora que era a hora do parto, ele ligava para todo mundo, então todo mundo ficava para recepcionar essa criança. Foi uma coisa, foram uns 3 anos bastante prazerosos assim na minha vida. Celebrando a vida, né? E onde que avanço assim, Ribeirão Preto? Tem, para a época já era uma cidade bastante diferenciada, né? Você precisa hoje, eu acredito que aqui para ir para o sul também não deva ser diferente. Quando você tenha meia dúzia de pessoas com massa crítica, né, para pensar o desenvolvimento, para tentar o desenvolvimento, eu acho que isso você só agrega, né? Acho que essas boas ideias agregam pessoas também com boas ideias e a coisa vai para frente, né? Seguramente. Viviane, você tem alguma observação? Tem algum comercial? Não, pode continuar, seu Geraldo. Então vamos continuar aqui. Quer tomar um café, Marco? Toma aí. Eu estou tomando Fica à vontade. Obrigado. Tigrão aqui também, convidando o pessoal para o Facebook. Como é que é o nome lá da Tigrão? Prefeitura de Pauçu. Prefeitura de Pauçu. Vocês lá ficam sabendo tudo que está acontecendo, que o Tigrão tem colocado lá como assessor de imprensa da prefeitura.
E então está lá o asfalto, todas aquelas coisas visíveis e invisíveis estão presentes no procedimento. Mas, Marco, você optou por biologia porque desde criança parece que você gostava de animais, né? Animais até exóticos, papagaio, né? Na minha casa era um zoológico. É um né? zoológico. Era um zoológico. E eu só dei uma paradinha algumas vezes, porque eu arrumei um casal de rato, o qual minha mãe não podia nem ver, e eu escondia debaixo da cama, né? Uma caixinha debaixo da cama. Até um dia que ela deva ter ido lá limpar embaixo da cama e acabou achando rato lá, né? Então, mas esse dia demorou um só. Não demorou 24 horas. Foi o tempo de colocar os ratinhos debaixo da cama e minha mãe foi limpar. Conclusão. A minha orelha deve ter crescido uns 2 centímetros, eu fiquei de castigo acho que uns 6 meses pelo susto que eu levei, que eu dei nela, né? E era rato mesmo, era rato branco? Eram os ratinhos de laboratório, né? O qual eu vim criar depois profissionalmente milhares, né? Desde a época eu já gostava bem do... Os mais conhecidos como hamsters, né? No laboratório a gente não usa o hamster, ele é um pouco mais estressado. A gente usa 2 espécies, que é o camundongo, né, que é um musmúsculo, e o rato norvégicos, que é o rato maiorzão. Existem diferenças, né? Mas para quem assim é meio leigo no assunto, eles colocam o nome de hamsters de laboratório, né? Então, aos estudantes, aos estudados, eles têm os seus nomes específicos de suas espécies, né? Cobaia, né? As cobaias, as famosas cobainhas, judiação das cobaias. Com esses animais a gente trabalhou algum tempo, né, no biotério da Universidade de Marília, né, continuando um pouco da história. Eu fui convidado a vir lecionar aqui no curso de farmácia pela coordenadora Josiara da época da Unimar. Passei um período de 12 anos sendo professor da enfermagem, da farmácia, da medicina, da agronomia, da veterinária. Nesse período, a universidade me proporcionou a realização de um mestrado e de um doutorado pela Unesp de Botucatu. Então, a gente dava umas viajadas, né, de Marília a Botucatu semanalmente. Agradeço e muito a Universidade de Marília por proporcionar assim, uma melhor formação, né, a minha melhor formação. Depois disso fui parar na Uniararas, que é um centro universitário da cidade de Araras, perto de Campinas. E daí foi o convite para ir embora para cima, né? Norte. Fui para Rondônia, né, Porto Velho capital ali. Dei algumas aulas como professor convidado na Federal de Rondônia e alguns cursos e mini-cursos na Federal do Acre, né, na UFAC. Então a região ali da Amazônia Ocidental, eu fiquei por aproximadamente 2 anos conhecendo. E para biólogo, a Amazônia Ocidental é alguma coisa de absurdamente maravilhosa, de linda. É um laboratório monstro, né? Talvez eu só goste mais dos meus filhos e da minha esposa do que eu vi lá, Geraldo. É alguma coisa de... extraordinário, né? Foge do comum, né? É outro mundo, né? Eu não teria adjetivos assim. O pessoal, quando a gente saía para viagens de estudo, né, todo mundo andava 2, 3 horas na mata. Eu não conseguia dar mais do que 5 passos, né? Eu já ficava ali, a quantidade de riqueza de plantas, de animais, é alguma coisa de estarrecedor, assim. A chuva é bonita ali, a seca é bonita, o pouco vento que tem é diferente. É uma região realmente maravilhosa. Assim. Paradisíaca. Embora com baixo desenvolvimento. É uma região muito rica, né? É bastante assim, ela é muito rica em natureza, né? Exato. E a ocupação dela ainda é bastante difícil, ela é bastante complicada, né? A parte de saúde pública ainda é bastante deficitária, né? Eu acho que até existe um investimento de governo federal, de governo estadual, de governo municipal e das próprias comunidades. Mas é uma questão cultural, uma questão educacional ali mesmo. Né? A gente vê algumas situações assim,
pessoas bastante ricas, né, para a região, com casas grandes, com carros e caminhonetes 0 quilômetro, né, com um mato de 2 metros na frente da sua casa, com criadores de Aedes aegypti, quer dizer, uma contradição, né? O esgoto ainda é a céu aberto, né? Quando eu estava em Porto Velho, só 3% da cidade tinha esgoto tratado, né? Tratado não, coletado. Tratado era 0, né? Então é uma situação bastante complicada para você levar familiares, né? Financeiramente ainda é rendoso, né? São salários de 2 dígitos, normalmente. Universidade Federal, né? Você tem uma segurança, né? Mas as federais, as que eu conheci no norte, realmente estão bastante sucateadas. Ainda está faltando um bom arranque para elas chegarem perto das universidades aqui do sul e E sudeste. um bom né? investimento por parte do governo federal também, né? Sim. Existem certas contradições. No Nordeste, esses dias, ali na Folha de São Paulo, no Jornal em Geral, chegou a máquina de lavar e não tinha água. Então, na verdade, há essa contradição pela imensidão do Brasil, que é enorme, né? Então tem essas reservas de pontos em que a gente às vezes fica... Agora eu queria lhe fazer uma pergunta, Marco, que é da sua área e que você como ser humano também deve sentir na pele. Existe hoje, está se formando um debate polêmico entre os ecologistas extremados, né? Diz que alguns são ecochatos. Não, eu não vejo assim. Acho que até compensa exagerar mesmo, porque a coisa é feia. E outros dizem, saiu na revista Veja, que há exagero, diz que o ozônio já não vai fazer isso que faz. Então, existe uma necessidade de um meio termo aí, ou realmente a situação está brava mesmo, nós precisamos cuidar e cuidar do planeta com carinho, como quem cuida de um bebê? Como é que você acha que devemos fazer? Eu ainda vou no bom senso. Eu acho que em tudo que a gente vai fazer, o bom senso tem que imperar, né? O nosso planeta realmente não anda muito bom das pernas, não. Ele anda meio doentinho. Por um outro lado, o pessoal da ecologia, os ecochatos, na minha época de faculdade, nós éramos chamados de ecochato. Eu fazia parte desse grupo. Eu fazia parte desse grupo também, né? Depois, com o amadurecimento, a gente vai entendendo que não pode ser nem tão de um jeito e nem tão de outro. Só para causar uma certa polêmica, na época que eu fazia graduação foi a qual saíram os alimentos transgênicos. Né? É uma questão polêmica. Então, para a época, foi alguma coisa assim, todo mundo era contra, né? Que isso ia acabar com o planeta. Né? E aí, conforme a gente vai amadurando, né? Vai estudando um pouquinho, a gente começa a entender algumas situações. Na minha opinião hoje, não que esteja certo ou errado, é muito mais fácil, é muito melhor a gente trabalhar com uma espécie que a gente inclui, que a gente embute, que a gente insere num genzinho só, do que a gente fazer os cruzamentos que é feito pelo melhoramento genético vegetal, onde você funde, né, onde você liga 250, 300 mil genes. Então é mais fácil eu ter uma proteína alterada na fusão desses 300 mil genes do que com a inserção de um gene só. Para a época, Geraldo, o pessoal achava que a quantidade de herbicida, né, passado na lavoura, ele iria aumentar. 20 anos, 30 anos depois desse movimento, a gente sabe que a quantidade de herbicida caiu. Ou seja, a área plantada brasileira aumentou em bastante e a quantidade de herbicida gasto nesses produtos transgênicos, ele caiu. Né? Então não é uma verdade, né, que se iria aumentar em bastante o uso de agrotóxicos. E eu acho que esse é um dos principais produtos de degradação ambiental. Né? Você aplica o seu agrotóxico na sua lavoura, essa água ou esse agrotóxico, ele percula nessa terra, vai para um lençol, vai para um rio e até chegar no mais baixo, que é o comecinho da sua fala aí, é o nosso mar, né? Então a gente tem uma contaminação aí ao longo de uma cadeia que não é tão legal.
conclusão, se você diminui essa quantidade de agrotóxico, você está, sim, colaborando com qualidade de vida, né? E melhorando o planeta no sentido de conservação. Sim. Isso veio muito a fluxo agora, porque pelo fato dos ruralistas e os ambientalistas estarem nessa discussão, e há até um mote que, né, está escrito em todo lugar, veta Dilma, né, que é contra o Código Florestal. Então, mas é um assunto tão complexo que, se nós fôssemos discuti-lo, seria assim bastante extenso. Seria por dias. E também ele leva o lado político e econômico, porque na verdade deve existir a ecologia humana. As pessoas têm que comer, não tem jeito de falar assim, ó, você agora aguenta aí, né? Você falava para o mendigo, aguenta aí que eu vou te dar um pão amanhã e lá aguenta. Assim também é a situação de certas regiões do país onde é preciso desenvolvimento, né? Mato Grosso está passando o Paraná, já em matéria de produtividade, então o Brasil está a mil, né? No momento está bem. Na área que a gente trabalha, Geraldo, a gente vê aí um crescimento de 0,2, 0,3 pelos índices econômicos, né? Eu vislumbro alguma coisa muito maior do que esse pequeno índice, né? Mas só para completar, eu acho que a ecologia, junto com o pessoal de produção, eles têm um meio termo que poderiam ser muito bem racionalizados. Como você disse, assim, é melhor eu dar alimentação mais barata para o meu próximo, para o meu par, do que ficar tomando conta de ararinha ou de tamanduá. Né? Não que a gente não usando, né? São simpáticos, bonitos. De jeito algum. Não que eles também não tenham direito. Claro que eles têm todo o direito. Mas se eu tivesse que escolher, não acredito que seja desse jeito, mas se eu tivesse que escolher entre uma ararinha azul e outro indivíduo, escolheria o indivíduo. Para você ter uma ideia, numa das extensões que a gente estava fazendo pela Boca do Acre, né, nós vimos um caiçara matando um macaco. Né? Não sei se o pessoal conhece aqui, é um macaco branco com a cara vermelha. O caiçara seria o caipira amazônico. Isso. Ele, matando esse animal, ele está em perigo de extinção. Então é um animal que existe muito pouco. Aí a gente estava num grupo de, acho que 37 alunos, nós ficamos todos chocados pelo abate do animal. Mas a família dele, prontamente, quando ele chegou com o animal, fizeram uma festa, né? O que a gente não sabia é que fazia quase uma semana que eles não comiam carne vermelha, né? Eles estavam comendo peixe, então esse macaco ele foi muito bem aceito assim pela família. O que os meus alunos, os 37 alunos, ficaram assim de boca aberta, né? A gente estava literalmente criticando durante a viagem, né? Alguns até de uma maneira mais ríspida, mais feia, né? E a hora que a gente viu a festa e a senhora, a esposa desse caiçara, a hora que ficamos sabendo da história, né? Todo mundo se comoveu assim, o cara é cultural, né? Quem somos nós para criticar uma família que está aqui há 200, 100 e poucos anos, né? Desde antigas descendências, né? E também a lei da sobrevivência, né? Tudo tem o seu limite, mas realmente esse é um debate assim muito polêmico que vai longe, né? No contexto hoje universal. Viviane, tem alguma pergunta? Não. Então, eu vou deixar o Marco à vontade para falar, só vou pedir, o meu livro Humor Moreno está lá visitando algumas pessoas, né? Alguns amigos. Também queria, com a licença do Marco, que é o nosso convidado de honra, falar sobre a Associação dos Ex-Prefeitos, né? Que o Virgílio Alexandre Guerra veio aqui e está sendo muito bem, porque às vezes o prefeito sai, né? Os ex-prefeitos, que não são mais, não tem salário, né? Não recebem mais nada. E às vezes até tem algum processo de pessoas que às vezes usaram. Então é muito importante essa associação, que, como a rádio é ouvida, Marco, aqui em toda a região, então eu espero que os ex-prefeitos de outras cidades procurem em Salto Grande a Associação dos Ex-Prefeitos. E agora, Marco Aurélio, eu deixo você à vontade, professor Marco Aurélio, para falar sobre o que você quiser, sobre passarinhos, sobre cobaias, sobre a sua área de biologia, ou sobre
Ou convites até mesmo para... Antropologia, ou convites que você queira, o que está acontecendo na ETEL agora, o que pode acontecer. Eu queria dar um breve recado, assim. Em outubro nós temos nos dias 3, 4 e 5 a FENATEL, né, que é a feira da ETEL, e a gente desde já gostaria de convidar toda a região a vir participar, a conhecer, né, 3, 4 e 5. 3, 4 e 5 de outubro. Né? Então já está perto da eleição ali. Isso, nós já aproveitamos e já convidamos os prefeitos também, né, a virem conversar ou a virem conhecer a Associação de Prefeitos e fazer uma visitinha para a gente aqui. Então, será muito importante que essa FENATEL, ela, a cada ano ela tem assim um mote, né? Ela tem um mote a cada ano, sempre, e esse ano vocês ainda estão planejando o que vai de essencial na Isso, a programação dela, ela vai ser focada em cima de um tema, né? Esse ano, eu acredito que seja um tema bastante propício também, que é o tema energia. Né? Puxa vida, muito da hora, né? Até dizem que as usinas hoje se interessam mais em fabricar energia do que álcool e açúcar, né? O pessoal da usina aqui de Pausul, eles fazem isso, né? Ou seja, essa bagaceira, né? O resto da cana-de-açúcar, em vez de ser um problema para o meio ambiente, ele é queimado, gera calor, produz energia. Então, uma das fontes de renda aí das usinas hoje também é a geração de energia. Para você ter uma ideia, esse curso de biotecnologia que a gente estava comentando, ele também utiliza esse bagaço da cana, né? O álcool, ele vem do açúcar da cana, né? E aquele bagaço da cana, ele tem uma substância muito parecida com esse açúcar. Então ele pode também ser utilizado para a geração de etanol, né? Esse etanol. E etanol vira energia no nosso carro, né? Então é uma das coisas que a gente vai dar uma explorada também aí na FENATEL, né? Aproveitando os eletroeletrônicos, né? Os meios de comunicação que a ETEL tanto forma, e a gente vai dar essa vertente energética também para essa feira. E com certeza a Rádio Antena A, no embalo, a gente vai estar fazendo a cobertura da FENATEL, apresentando e também divulgando mais ainda a FENATEL para toda a região que fica na sintonia da Rádio Antena A, que graças a Deus está tendo pegando em longo alcance e está tendo boa aceitação. E Viviane, assim, não que eu esteja aqui, né? Acho que eu não preciso fazer grandes elogios, mas é uma rádio, como eu vou todo dia a Ourinhos, né? É uma rádio que daqui a Ourinhos eu vou escutando. Vocês têm uma programação bastante eclética, assim, né? Diferenciada, e é uma rádio realmente com uma resolução e com um bom gosto musical bem legal, né? É a rádio que eu escuto quando viajo aí de Pausul a Ourinhos, e isso são todos os dias, né? Obrigada. Então, eu agradeço aos ouvintes pela atenção, né? Deixei o Marco à vontade para dar o recado aí. Não se esqueçam, dias 3, 4 e 5 de outubro. Dias 3, 4 e 5 de outubro, na ETEL, a FENATEL, feira, eu não me lembro... Feira Estudantil da ETEL. Isso! E nós aqui da Antena A vamos falar fazendo a cobertura e também vamos estar divulgando, com certeza, a FENATEL aqui pela Rádio Antena A. Então deixa eu fazer um merchandagem aqui, né? Um merchan aqui. Eu gostaria de também lembrá-los que em junho, dia 30 de junho, a gente vai ter a tão famosa festa junina da ETEL, né? Desde já eu convido a todos a participarem, que esse ano, né, como todos os outros foram muito bem feitos, a gente convida a população aqui da região a vir participar com a gente, né? 30 de junho. 30 de junho, né? Então, certamente a ETEL está sempre inserida no contexto da sociedade, e a sociedade sempre inserida no contexto da ETEL, que é, na verdade, um patrimônio, uma referência, né? Você vê estacionamento ali, você tem que estacionar, às vezes, lá perto do bairro onde era o bairro do Irineu, na Santa Casa, porque é cheio de carro, quer dizer, de vida, né? A ETEL é uma vida que realmente pulsa dentro de Pausul. Agradeço a atenção de todos, agradeço a Viviane, ao Tigrão,
ao professor Marco Aurélio Martellini, coordenador da ETEL, e que fique com Deus todos os nossos ouvintes, aqueles também que nos estão ouvindo, que também fiquem, de toda forma ficarão mesmo, né? Então eu agradeço muito e mando um abraço para minha esposa Toninha em casa, o filho Gabriel e ao visitante Joaquim. Bom dia a todos. Obrigada pela participação na sala do professor Geraldo Generoso, também obrigada ao Marcos.